Bom dia, queridos alunos, sejam todos bem-vindos, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou trazer para vocês uma pequena revisão do que nós vimos para nós darmos continuidade às nossas atividades. Então, lá no comecinho do ano, das aulas, eu trouxe para vocês a filosofia como uma forma de sabedoria, uma forma de fazer perguntas e tentar responder essas questões através da racionalidade. A pergunta que eu trouxe para vocês é: qual o princípio da vida? Como surgiu tudo isso que existe? E nós vimos também que ela não é a única que faz essas perguntas e não é a única que responde também, né? Então, a religião também se faz essas perguntas e tem as suas próprias respostas, a ciência, a arte, né? Mas como nós estamos estudando filosofia, nós vamos aprender um pouco como que é esse pensamento, né? As características desse pensamento. E desenvolver também na gente essa arte de filosofar, né? Como nós estamos inseridos na cultura ocidental e pressupõe-se que a filosofia surgiu lá na Grécia, embora eles não são os únicos que tinham a filosofia naquela época, mas a gente atribui a eles o seu surgimento. Antes da filosofia, eles tinham uma outra forma de pensar, que eles tentavam responder essas perguntas através dos mitos, através da mitologia grega, que nós estudamos bastante no primeiro bimestre, né? Com bastante atividades em sala e tudo mais. E houve esse período, ele era chamado então de cosmogônia, que é procurar a origem do universo através da criação dos deuses. Mas houve uma transição dessa forma de pensar para o pensamento filosófico. E algumas coisas foram muito importantes para o desenvolvimento da racionalidade humana e, consequentemente, para o surgimento da filosofia. Eu trouxe para vocês, lá no finalzinho de março, alguns aspectos, algumas coisas que contribuíram para o surgimento da razão, que foi a moeda, as navegações e a democracia. Bom, de que forma então a moeda ela contribuiu para o desenvolvimento da nossa racionalidade? A moeda, ela exige que a gente atribua um valor às coisas, né? Então, quanto vai valer essa cadeira? Quanto vai valer essa mesa? Quanto vai valer esse cacho de banana? O que vale mais, um cacho de banana ou uma cadeira? Então, exige da gente um desenvolvimento do nosso raciocínio, além de toda a matemática por trás da moeda, né? A subtração, a adição, a multiplicação, né? Que exige muito pensamento racional e lógico. Outra questão foram as navegações. E de que forma as navegações contribuiu para o surgimento da razão? Na Grécia, existem várias ilhas. E os gregos, eles acreditavam que os deuses moravam no Monte Olimpo. Quando surgiu as navegações, eles puderam chegar no Monte Olimpo e viram que os deuses, eles não moravam lá. Então, eles começaram a se questionar: se eles não moram aqui, onde eles moram? Então, isso também contribuiu para o desenvolvimento da racionalidade, dos questionamentos. Outra coisa importante para o desenvolvimento da racionalidade foi a democracia. A democracia é uma forma de governo. Por exemplo, hoje a gente vive numa democracia, em que a partir dos 16 anos a gente pode votar e eleger um representante político para governar por nós. Então, hoje a gente vive numa democracia indireta, né? O nosso poder ele é um poder indireto. Mas lá na Grécia Antiga, eles viviam numa democracia direta, ou seja, o cidadão governava. Eles iam para uma praça chamada Ágora e eles começavam a discutir os problemas da cidade e tentar procurar resolver, solucionar através do diálogo.
Então, o diálogo ele foi muito importante para o surgimento da nossa razão, do raciocínio, né? Porque a gente precisava dar boas respostas, boas soluções para os problemas que estavam acontecendo na cidade, né? Então, isso que eu queria trazer para vocês hoje, essa revisão e a nossa próxima atividade, a nossa próxima reflexão é justamente em torno desse cenário da democracia ateniense, né? Porque quem eram esses cidadãos? Isso é importante. Lá na Grécia Antiga, apenas 10% da população era considerada cidadã. Se hoje todo mundo é considerado cidadão, lá na Grécia Antiga só 10%. E quem eram eles? Adivinham? Os homens acima de 21 anos, nascidos no lugar e proprietários de terra. Então, homens ricos, né, que nasciam na cidade. E como isso era tudo muito novo para eles queriam aprender o raciocínio. Os cidadãos, eles queriam aprender a dialogar bem, a falar bem, a convencer o outro de que o seu pensamento é melhor do que o outro, a sua opinião é melhor do que o outro, né? Então, nisso eles vão contratar alguns professores. E esses professores, eles são chamados de sofistas. Os sofistas, eles ensinavam essa arte de falar bem, a arte de convencer o outro de que sua opinião ela está certa, de que ela é uma opinião boa, de que ela é uma opinião válida, né? Então, esses cidadãos, eles vão contratar esses professores que eram viajantes, eles viajavam de terras em terras ensinando e aprendendo, né? E os gregos, eles contrataram esses professores para ensiná-los a arte de falar bem, que se chama oratória ou retórica, tá? Então, as nossas atividades agora, elas serão baseadas nessa arte de falar bem. Então, eu vou mandar para vocês algumas reflexões em torno disso, para na próxima atividade, na próxima aula, na próxima segunda-feira, a gente poder aprofundar nessa arte de falar bem, da retórica, da persuasão e da oratória, tá bom? Um beijo, tô com muita saudade de vocês e até mais, meus lindos.